Olá, eu sou Neiva Ribeiro, secretária-geral do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco Região, e esse é o Momento Bancário. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. No nosso programa de hoje, nós vamos falar de um tema muito importante, que é o 1º de maio e quais as organizações que as centrais sindicais, os movimentos sociais e o nosso sindicato está preparando para essa data que é tão importante para os trabalhadores e para as trabalhadoras. E para conversar sobre esse assunto tão importante para a classe trabalhadora, eu tenho comigo no programa de hoje o Douglas Izzo, que é presidente da CUT São Paulo, professor, nosso companheiro de tantas lutas. Oi, Douglas, tudo bem? Tudo bem, Neiva. Agradecer a possibilidade de participar aqui do Momento Bancário. Aliás, parabéns ao Sindicato dos Bancários, parabéns a todos os bancários. 100 anos de história, 100 anos de luta e que vai estar conosco no 1º de maio, que vai ser aqui do ladinho, daqui a pouco eu falo. Nossa, vai ser uma festa muito bonita, com muito contexto histórico, para a gente celebrar conquistas, vitórias e para a gente relembrar como difícil, né? A gente conquistar alguma coisa, manter e fazer essa reflexão é muito importante para a gente fortalecer cada vez mais nossos laços e nossa luta. E tenho também conosco, o nosso companheiro Antônio Neto, que é bancário do BB, que é dirigente lá da Regional Sul, que era do Coletivo da Juventude até ontem, não vou contar a idade dele, que é músico, podcaster. Tudo bom, Antônio? Tudo bom, Neiva? Tudo bom, Douglas? Prazer imenso estar aqui para falar desse tema, que é um tema de grande importância, o 1º de maio, Dia da Classe Trabalhadora. Muito honrado e muito feliz de estar aqui junto com vocês. Eu que fico feliz que vocês tenham vindo, porque nós temos feito muitos programas, Douglas, a gente usa muito a internet para tentar falar com os bancários em drops, né, em tempos curtos, de questões que são muito importantes para a classe trabalhadora, para a nossa organização, e que no dia a dia, nas visitas nas agências, ali a gente não consegue, porque você imagina, aquela pressão, muita gente nas filas, é muito difícil para a gente poder falar de assuntos complexos. E também os trabalhadores e as trabalhadoras estão cansadas do dia da pressão das metas abusivas, das preocupações com o futuro. Então a gente sempre que pode para falar da importância da luta, da história, de como que conquista um direito, de como se mantém um direito, da forma mais prazerosa possível, né? Porque, infelizmente, manter direitos e conquistar direitos vem com muita luta, muito sofrimento, muita gente perde emprego às vezes, muita gente já morreu na época da ditadura, mas é importante conhecer o passado para não repetir, para não permitir que o futuro seja nebuloso, que vença o fascismo, que vença a extrema-direita com retrocessos civilizatórios. Então é muito importante a gente fazer essa conversa para falar que o 1º de maio não é só um feriado, para a gente descansar, que a gente merece sim, né? Merece muito, mas a gente também precisa, é um dia de reflexão, de atualizar nossas pautas, reforçar a solidariedade e pensar os próximos passos para a gente avançar no cenário político das lutas imediatas e históricas da classe trabalhadora. E aí o Douglas, né, que é presidente da CUT, ele está participando da organização do 1º de maio, né, Douglas? Acho que conta para nós aqui como está sendo pensado o evento em si, né? Primeiro onde vai ser, quem vai vir, como vai ser, e depois a gente conversa, né, Antônio, quais são as pautas que os trabalhadores e trabalhadoras vão levar para marcar esse 1º de maio. Bacana, Neiva. Eu estava ouvindo aqui o seu preâmbulo e eu acho que tem algumas questões que é importante a gente dialogar com a nossa base e com os nossos associados, né? Que é a história, né? A história de luta que tem, por exemplo, o Sindicato dos Bancários e a nossa Central Única dos Trabalhadores na construção da democracia, da redemocratização, a construção, a fundação de uma central sindical, de um partido que é o Partido dos Trabalhadores. E, nesse sentido, o Sindicato dos Bancários, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a APEUESP, a gente conversava aqui em off, tudo aconteceu no final da década de 70, né? Olha, uma época 1978, nós ganhamos esse sindicato e construímos um sindicato forte de luta classista e que é uma referência para o Brasil. E foi o período também que começam as grandes mobilizações, aí o movimento de carestia, contra a inflação, os movimentos de greve lá no ABC, que depois desencadeia um movimento de greve aqui nos bancários,
que desencadeia um movimento de greve nos professores e uma nova direção para a POSP, e a gente participou, né, os nossos sindicatos, a CUT, naquele momento, acaba sendo construída e sendo um elemento fundamental para a redemocratização do país. E nesse momento a gente faz um 1º de maio, ô Neto, que é o 1º de maio do primeiro ano de um governo de reconstrução nacional. Nós viemos de 2 governos, um governo fascista e um governo, que foi o governo do Michel Temer, um governo golpista, e que foram governos que atacaram duramente o direito dos trabalhadores. Então, o conjunto da classe trabalhadora e a CUT, nós fizemos a luta política, elegemos um governo democrático, um governo eleito com a maior parte dos votos aí da sociedade, e hoje a gente faz esse 1º de maio, que para nós é um 1º de maio muito especial, vai acontecer aqui do lado da sede do Sindicato dos Bancários, aqui no Vale do Anhangabaú. Começa às 10 da manhã, nós vamos ter o ato político, e é importante dizer que tem 8 centrais sindicais que faz parte da organização e que vai ter a unidade aí para poder debater e construir a pauta que é de direito, né? O lema do nosso 1º de maio, emprego, renda, direito e democracia, que são eixos aí que contempla a maioria das reivindicações do conjunto da classe trabalhadora. Então vai ser um 1º de maio muito especial. Nós teremos a presença dos principais sindicatos aqui da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e teremos também, Neiva, a participação muito especial do presidente Lula. Ai, que legal. Maior líder operário da história do Brasil, o único presidente que se elegeu Fico emocionada, sempre que 3 vezes, e que tem uma história, a história do Lula se confunde com a história recente do Brasil, né? A luta pela democracia, a construção da nossa central sindical e de um partido, né, que é o partido que leva o olhar e a reivindicação dos trabalhadores para o Congresso Nacional, que é o Partido dos Trabalhadores. Então é importante que todos que estão nos acompanhando participem desse grande 1º de maio, que para nós vai ser histórico e único. O convite já está feito, então dia 1º de maio, a partir das 10, aqui no Anhangabaú, o pessoal do sindicato vai se organizar, né, Antônio? Teve uma reunião no sindicato na quarta-feira, esteve aqui presente o Douglas, a Ivone Silva, que é a nossa presidenta, a Lucimara Malaquias, todo o pessoal da Secretaria-Geral, para a gente se organizar como que nós vamos ajudar, dar um apoio, né, logístico, e como nós vamos convocar os bancários para a gente participar desse ato, que vai ser muito legal. E agora o Douglas dizendo que o Lula vem, enche a gente de alegria, porque por mais que a gente... Esse é um espaço aqui, Douglas, que sempre tem os bancários que reclamam, o sindicato fica falando de política, o sindicato fica falando do Lula, eu não gosto. Mas é importante, isso que você falou, né? O maior líder da América Latina, ele voltou no momento de resgatar o país para a democracia, para as instituições. Às vezes eu converso com esses bancários que a gente está resgatando pautas que são liberais, não são nem as progressistas que nós queríamos, né? Respeito aos 3 poderes, respeito ao Supremo, respeito a, né? E uma das pautas que a gente, só não querendo te intrometer aqui... Não, você é nosso convidado, pode intrometer, acho que é um bate-papo. Na questão, por exemplo, das questões que envolvem a categoria bancária, a defesa que a gente faz é contra a privatização e pelo fortalecimento dos bancos públicos no Brasil, que tem um papel fundamental na política econômica, no fortalecimento do Estado, e o banco público ele tem um papel como uma ferramenta para que o Estado brasileiro possa aqui intervir num muito bom sentido e promover o desenvolvimento do nosso país. Então, é uma das pautas nossas que é fundamental contra a privatização dos bancos públicos, contra a privatização aqui em São Paulo da Sabesp, Nossa, que é uma empresa importantíssimo de economia mista, que talvez muitos não saibam, é uma empresa que ela gera lucro
para o Estado e para os seus acionistas, né? E que, no nosso entendimento, existem empresas que elas são estratégicas para o nosso país, inclusive para manter a nossa soberania, como a Petrobras, as Teles. Ó, o Toninho, o Totó, como a gente chama, o Antônio Neto, né, que é um programa de respeito, né, tem que manter a formalidade. Ele apresenta um programa que o sindicato faz muitas coisas, né, e aí tem horas que a gente prioriza alguns temas em alguns formatos ou em outros. Mas nós temos um programa que chama Se é Público é para Todos, né, que o Antônio, às vezes o Dionísio apresentava, que a gente trazia várias pessoas de vários setores para falar da importância da coisa pública. O Douglas, inclusive, Douglas já participou, com a gente, né? estava na LESP, você lembra? Então, legal, é muito bom. Bom debate sobre a questão e assim, público, às vezes né, as pessoas falam, toda vez, a gente tem que estar o tempo todo falando disso, né, Antônio? E porque essa pauta da questão pública, ela não aparece em outras mídias, não aparece em outros lugares. E a gente está fazendo agora, com muita força, a defesa da queda da taxa de juros para o desenvolvimento, né, Antônio? Sem dúvida. Eu acho que é importante a gente falar isso nesse momento bancário e aproveitando aqui, estamos aqui com a Neve e com o Douglas, da gente falar dessa pauta. E essa pauta vai estar presente no 1º de maio, que é a luta pela redução da taxa de juros. E os trabalhadores do ramo financeiro estão muito atentos, acompanham isso muito de perto pela questão do trabalho mesmo, e a luta pela redução da taxa de juros é muito importante. E vejo até essa luta como algo que se relaciona com a defesa da democracia, porque, como a gente está falando aqui, o presidente Lula foi eleito com mais de 60 milhões de votos, para entregar uma pauta que vai ser entregue, em boa parte vai ser anunciada nesse 1º de maio. Nós estamos retomando o aumento do salário mínimo depois de anos de congelamento, né? E uma das questões para uma agenda que traga desenvolvimento, gere emprego, gere oportunidades de negócios, inclusive para aqueles que não são profissionais aí, servidores ou trabalhadores seletistas, né? Até para os pequenos microempreendedores, essa redução da taxa de juros é essencial. Esse debate já foi ganho na sociedade. A maioria da população não aguenta mais essa taxa de juros absurda no Brasil. Mas tem lá o preposto do ex-presidente, por conta dessa tal de autonomia do Banco Central, que insiste em manter a elevação, essa taxa de juros tão alta. Então, essa luta, a CUT já fez atividades anteriores lá nas sedes do Banco Central. O 1º de maio vai trazer esse mote e a gente vai insistir nessa batalha, porque é muito importante a gente encaminhar e ir para ação, porque realmente não existe nenhum sentido para que um país como o Brasil tenha uma taxa de juros tão elevada, uma das maiores do planeta Terra, como a gente tem visto. A não ser que seja para atrapalhar o desenvolvimento do país, para atrapalhar a geração de emprego e carreira, né? Nos grandes bancários. O que você acha? O que você acha, juros Douglas? altos. Vamos especular aqui, vai. Vamos especular. O que você acha? Os juros altos ele interessa para quem faz empréstimo, por exemplo, consignado, né? Interessa para o banqueiro, não interessa para a sociedade brasileira. Porque aquele cidadão... Os bancos dizem que as taxas de juros são ruins para os negócios também, e vários bancos se manifestaram para baixar, mas continua seu raciocínio. Porque, de um lado, tem aquele cidadão que, se for pegar empréstimo consignado, ele paga altos juros, e os juros altos ele impede a produção, né? Porque não estimula a produção e o crescimento, e tem um impacto no crescimento econômico. Quanto maior os juros, impede a produção industrial. E o argumento combate a inflação. Nós estamos num momento em que a inflação ela está sob controle. E a questão da inflação brasileira, ela está muito pautada em cima do preço dos combustíveis. Enquanto continuar a paridade do preço internacional, a gente produz a gasolina e o álcool, o óleo diesel em real e estabelece o preço em dólar. Então você tem uma disparidade, não tem sentido. Então, uma das medidas que deve ser tomada pelo governo nos próximos meses é acabar com essa... O Brasil tem que ter controle sobre os preços dos combustíveis, não o preço internacional, que interessa mais uma vez aos acionistas da Petrobras e não ao povo brasileiro. O povo brasileiro acaba pagando um combustível
caro, o povo brasileiro remunera aqueles que são acionistas internacionais da Petrobras e a gente sofre com todo e tem impacto na inflação. Sem contar que a gente exporta o óleo bruto, né, e tem que comprar óleo refinado, porque a gente não pode produzir aqui, porque teve toda aquela orquestração na Operação Lava Jato, né, que aí pode ser pauta de um outro momento bancário, mas é importante a gente sempre lembrar toda aquela orquestração para entregar a Petrobras para o interesse internacional, porque a gente não... Porque quem é contra a soberania nacional, né, não quer que o Brasil seja independente, produza seu petróleo, refine e venda e seja... Eu acho que um dado importante né, para quem está nos assistindo é que o Brasil foi pioneiro na produção de petróleos a grande profundidade. A Lava Jato, né, aqueles juizecos lá do Paraná, eles entregaram para os americanos todo o segredo da produção de petróleo em águas profundas. Quer dizer, é preciso entender um troço como esse, porque para você produzir petróleo em águas profundas, você tem que ter um trabalho de engenharia, de pesquisa. Um investimento em estudos, né, ciência e tecnologia. Os juízes lá da Lava Jato, Sérgio Moro, entregaram de bandeja para os Estados Unidos um segredo que deveria ser guardado às 7 chaves. É uma outra questão em que, em algum momento, quem fez e tomou essas ações vai ter que responder, né, para o povo brasileiro. Sim. Mas eu acho muito interessante esse debate tá acontecendo aqui, Neiva, no momento que a gente está discutindo o 1º de maio, porque você mesmo falou, a gente está discutindo assuntos aqui que a grande mídia, que grandes veículos não discutem, não pautam. E olha como a classe trabalhadora, através dos seus representantes, estão colocando na ordem do dia os assuntos de interesse nacional. Isso que o Douglas colocou aqui é fundamental, a questão da paridade de preço de importação. Nós já garantimos, com esse processo eleitoral do ano passado, que os Correios não fossem privatizados, que os bancos públicos não fossem privatizados. Mas nós precisamos de mais. Precisamos avançar na redução dessa taxa de juros e essa interferência desses agentes no Banco Central através do seu Campos Neto é realmente a continuidade de interesses privados naquilo que deve ser de soberania nacional do povo brasileiro, a questão da Petrobras e o avanço aí dos bancos públicos em políticas para melhorar a qualidade de vida da população, ofertar crédito ao setor produtivo. O Brasil precisa crescer e a gente precisa dialogar com toda a sociedade, mas a gente precisa fazer o registro aqui. A classe trabalhadora está sempre na vanguarda, na frente da luta em defesa dos interesses do nosso país. Né? Ele falou bonito, hein? Bonito. Impressionante. Com essa fala linda do Totó, a gente vai fazer um intervalo e volta daqui a pouco. Eu sou Neiva Ribeiro, esse é o Momento Bancário. Eu estou aqui com o Douglas Izzo, presidente da CUT São Paulo, com o Antônio Neto, dirigente sindical aqui dos bancários de São Paulo. Nós estávamos falando aqui do 1º de maio, estamos falando aqui dos juros altos, estamos falando aqui da Petrobras, dos interesses internacionais, estamos falando de alguma forma como os trabalhadores se organizam, se mobilizam para que a pauta dos trabalhadores vá para frente. Nós temos muitos interesses divergentes, né, aí, que estão trabalhando para que o governo não dê certo, porque o governo não dá certo, quer dizer que uma boa parte das nossas pautas que elegemos o presidente Lula, que entregamos a nossa pauta, né, do Conclate, dizendo que nós queríamos emprego decente, distribuição de renda, salário mínimo valorizado, uma tributação progressiva, né, não uma reforma tributária que seja com tributação progressiva, respeito à soberania, defesa dos bancos públicos, das empresas públicas, se derrotam o governo, derrotando a nossa possibilidade de construir, de negociar, de mobilizar, de fazer isso, né, Douglas? E aí, quais são as bandeiras que a gente vai levar para a rua no 1º de maio, para todo mundo já vir preparado para nos ajudar nesse debate? São temas que, debaixo do guarda-chuva de cada um desses temas, falam e abordam os temas principais aí que envolve o trabalhador brasileiro, que é emprego, renda, direitos e democracia, porque nós entendemos que a democracia
ela é fundamental e que sempre, nos momentos de democracia, é que nós avançamos no sentido de construir direitos para o conjunto da classe trabalhadora. Aí a gente volta no nosso assunto, né? Para ter direitos, para a gente garantir nossos direitos de trabalhar, ter um salário digno, ter políticas sociais, precisa de ter recursos, precisa de ter uma tributação diferenciada, precisa de tributar os dividendos dos acionistas, porque eles reclamam todo o mercado financeiro que dá linha, mas na hora de pagar a conta eles querem um Estado enxuto na hora de fazer políticas públicas, mas na hora que como acontece algum problema, como no caso das Americanas, que teve um rombo horroroso, o governo tem que entrar para salvar o capital financeiro nacional e internacional e os acionistas, né, Totó? É a justiça social, né, que a gente está lutando. A gente é a favor aí da tributação dos super ricos, a gente fez muita campanha em torno disso, né, a defesa dos bancos públicos que a gente já falou aqui. Enfim, o 1º de maio é um dia em que a gente concentra muitas pautas da classe trabalhadora de modo geral, né? A história nos conta, né, o 1º de maio, que vem da luta dos trabalhadores de Chicago em 1886, e eles estavam lutando por redução de jornada de trabalho, que naquela época era uma coisa de 14 horas, uma jornada de trabalho. E aí lembrando aqui para a nossa categoria bancária, que a gente começou uma discussão muito interessante nas nossas campanhas salariais, que é a da nossa redução da jornada de trabalho, né? Os bancários que têm uma luta, também o início, agora que a gente está fazendo 100 anos, iniciamos também a nossa organização na luta por redução de jornada de trabalho. Então, quantas pautas, quantas lutas se concentram num 1º de maio? Então, a gente está falando aqui, o lema que o Douglas trouxe para a gente, emprego, rendas, direitos, democracia. Falando de democracia, a gente falou tanto aqui, vocês falaram tanto aqui do presidente Lula, lembrar também do dia 1º de maio, que os trabalhadores metalúrgicos estavam em greve, 1980, o 1º de maio no estádio da Vila Euclides, que é um marco em que a classe trabalhadora, mais uma vez, se mostrou, entrou como protagonista na luta contra a ditadura militar, e foi aí que o regime militar começou a ruir e cair por terra. Então, mais uma vez, a classe trabalhadora vai para um 1º de maio para lutar por democracia, porque é a democracia que permite que todas as outras pautas que a gente está discutindo aqui possam ser negociadas, como bem se falou, né, Ney? Pois é, e quando a gente fez aqui, quando a gente discutia com a categoria, Douglas, que qual Brasil nós queremos, né, e o tempo todo os bancários, a gente sabe que teve uma polarização na sociedade, isso não é diferente nos bancários, não é diferente em lugar nenhum, mas a gente sempre dizia, tá, nós temos que discutir que país nós queremos, qual vai ser o projeto de governo que vai defender os interesses dos bancários, defesa dos bancos públicos, da jornada, uma série de coisas que nós conquistamos, da democracia, porque sem uma negociação coletiva respeitada no Estado, dentro do Estado democrático de direito, nós não avançamos e em muitos momentos nós não tínhamos essa segurança. Então a gente discutia muito isso, vai discutindo, vai dialogando e tudo mais, mas a gente sempre dizia, nós vamos ganhar a eleição, mas nós precisamos de manter um comitê de lutas constituído, para a gente estar o tempo todo conversando, entendendo a conjuntura. A gente ganhou, colocou o presidente Lula, mas o Congresso ainda é um grupo muito conservador que não está afim de que as nossas pautas passem com facilidade. E esse é um grande embate, a gente fez muita essa discussão aqui nos momentos bancários, falando, olha, precisa de eleger um congresso combativo, a gente precisa de eleger um congresso de mulheres, de jovens, de negros, que representa a diversidade da classe trabalhadora. Uma parte nos ouviu, que ótimo, né, Totó? Vamos continuar insistindo, mas uma parte não ouve. Fala, pega lá o santinho, vota em qualquer um e depois lá as nossas pautas não passam. Então a gente fala o tempo todo, nós elegemos, mas temos que continuar vigilantes nos comitês de luta, desfazendo as fake news que a gente encontra. Quando vem uma notícia atravessada, procura o sindicato para a gente conversar para ver se é verdade, se não é, porque tem muita mentira que tenta confundir a classe trabalhadora para que logo de cara as pessoas desistam de fazer uma luta, porque é muito difícil. A gente que é sindicalista, a gente luta porque o nome já diz, militância, né? É militância. Não é todo mundo que tem essa militância, e a gente compreende isso, né? E é por isso que às vezes a gente está em espaços que os bancários ou outros trabalhadores não estão. A gente respeita isso,
mas precisamos estar atentos com as notícias. Desconfia de coisas que você vê aí no noticiário que é hegemonizado pelos bancos, né, que são os maiores acionistas dessas redes de TV, que tem esses interesses que o Douglas falou aqui, e vem para o sindicato, que a gente precisa discutir o tempo todo como a gente faz que as nossas pautas prevaleçam, e a situação está difícil, né, Douglas? Está bem complicada. Bem complicado. E dia 1º de maio também, assim, também é dia de festa. Eba, é isso que eu ia te perguntar. Quem vai vir na nossa festa? É dia da gente discutir as condições dos trabalhadores no Brasil, fazer a luta, debater com a sociedade, mas também é dia de arte, de cultura, de festa. E o povo brasileiro é um povo festeiro, né? E aí Eu sou suspeita para falar de festas, o pessoal que me conhece sabe. É verdade, eu já vi as fotos aí nas redes, rapaz. E aí quem que nós convidamos aqui para essa grande festa? A Alessi Brandão e seus convidados, que é o Almirzinho e o Toninho Gerais, MC Sofia, Nossa, o Ed Rock e o Dexter, meu parceiro Dexter. Gente, grande, um abraço né? pro Dexter. O bloco Iloobá de Mim, porque quando tiver aquelas paradas, então aquele vácuo que não tem, a gente vai fazer uma caminhada no meio do público com o Iloobá de Mim, e a discotecagem vai ter uma mulher. Quem que vai ser? A Maria Tereza. E os apresentadores aí vai ser uma mulher e 2 homens, são 2 gêmeos. Não pode falar? É surpresa? Tipo, você só vai saber quem são os apresentadores do 1º de maio da CUT se você estiver lá, 10 horas aqui no Anhangabaú. A gente vai saber porque a Quero gente vai estar, né, todo Ney? mundo ali no Gargarejo. Eu, Toninho, A gente vai estar. A Juvândia, a Ivone, a Lucimara, a Érica, a Marta, vamos estar lá esperando você. Eu deixei para o final um artista que contempla aqueles que são mais coroinhas, assim como eu, aqueles que já são... Não me contemplou, mais já não me contemplou. Olha lá, sabe quem que é? Zé Geraldo. Para quem lembra do Zé Geraldo, tem uma música que é ícone do Zé Geraldo, né? E eu vou fazer igual o Suplicy aqui no seu programa. Você vai cantar Noite Branca para mim? Vou cantar música que trata de um trabalhador da construção civil e que ele construiu o prédio, mas ele não pode nem passar na porta, que chama a polícia para ele. Que é assim: tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Era um tempo de aflição, eram 4 conduções, 2 para ir, 2 para voltar. E aí vai, né? Olha, gente, essa música é muito linda. Esse momento, a produção tá me dizendo que tá acabando, mas quase que a gente descambou para cantar, porque eu não tenho voz, mas eu gosto de cantar. Já vi que o Douglas é muito bom de canto. Esse moço aqui, ó, você conhece? Já viu ele cantando? Não vi, ainda vamos fazer um sarau. Eu só brinco um pouquinho, mas... Ele canta demais, toca demais. Se for para juntar os trabalhadores, para a gente se divertir, para falar de luta, para falar de música com arte e cultura, é comigo mesmo. Aí tem a outra do Zé Geraldo. A gente pode fazer momento bancário cantante? Será que dá, pessoal? Fazer um sarau bancário. Vou dar uma de blogueira agora. Comente aí na rede social. Se você gostou da programação que o Douglas trouxe, deixa um joinha, fala gostei. Hashtag 1º de maio, tô dentro. Já tem uma hashtag pro dia 1º de maio? Já tem, mas eu não tenho informação ainda. Mas então, para esse programa aqui, você fala hashtag 1º de maio da CUT. E adorei a programação. E se vocês querem que a gente faça um programa Momento Bancário Cantante, também coloca aí que eu vou chamar o Douglas e o Antônio. Legal. E eu fico só assim, porque eu não... E o Zé tem uma outra que é muito profunda também, hein? Meu amigo, meu compadre e meu irmão, escreva a sua história com as suas próprias mãos. Muito linda essa música. Para não ficar devendo pro Douglas, eu fico com o Dexter, que naquele momento difícil que a gente viveu, desde o golpe de Estado e tal, e a música do 18º Anjo, do 8º Anjo, perdão, que fala: achavam que eu estava derrotado, quem achou estava errado, a classe trabalhadora está aí firme e forte, lutando por democracia, e vamos lutar para avançar mais, não é isso? É isso aí. Grande Dexter. Gente, que Viva programa a luta da classe maravilhoso. trabalhadora. Viva a luta da classe
classe trabalhadora. Viva a classe trabalhadora. Muito obrigada, Douglas. Muito obrigada, Antônio. Eu adorei o programa de hoje, viu? A gente saiu totalmente do roteiro. Aliás, não tinha roteiro, mas foi muito legal. Adorei você cantando. Muito obrigada. E olha que eu sou do samba, hein? Não sou do rock. Não, mas tá maravilhoso. Tá Muito bom. demais. Essa E festa olha, aqui é para todas as aproveitar- tribos. Todas as tribos. Aproveitar que você falou do samba, toda a última sexta-feira do mês, no Café dos Bancários, a gente tem samba de roda, samba de roda Coisa fina. da democracia, né? A primeira roda de samba foi da consciência negra, segunda foi das mulheres, a terceira agora vai ser sobre os povos originários. Essa sexta não tem a roda de samba da democracia, porque nós temos a festa dos bancários, 100 anos de sindicato, lá na rua Tabatinguera 192. Você que é bancário, ex-bancário, você que é terceirizado, você que está nas agências, entra lá no site do sindicato, tem um cadastro lá para você fazer. Você garante seu convite, estão todos e todas convidadas. É um momento de celebração da nossa história, das nossas conquistas. Foi muita luta, foi muito sacrifício, muita gente sofreu muito para a gente poder ter essa entidade forte, combativa, para ter um acordo nacional, uma CCT que tem 31 anos, para a gente ter feito parte de cada história da democracia, essa que o Douglas falou, que o Totó falou. Então vai ser uma festa, uma celebração muito, muito importante. Convido todos e todas para estar lá. Então, essa sexta-feira não vai ser aqui no café, acho que vai ser na sexta seguinte. Mas toda sexta tem, você está convidadíssimo, é muito legal, o pessoal vem, tem roda de samba, depois tem sarau, depois tem troca de ideia, todo mundo discutindo como se organizar para ajudar a sociedade a melhorar, como a gente pode ser parte de uma sociedade melhor, como a gente se organiza, soma forças com a CUT, com movimentos sociais, com o pessoal que faz poesia. Enfim, é muito legal. Vocês estão convidados, vocês não se arrependerão de vir se vierem, porque está muito legal. Então, agradeço demais ao Douglas, ao Antônio, quero agradecer a audiência. Conto com vocês dia 1º de maio lá no Anhangabaú, a partir das 10 da manhã. Vamos fazer uma festa de muita celebração dos nossos direitos, das nossas conquistas. Vamos conversar sobre como a gente avança em novos desafios e vamos nos rever, né? Fortalecer laços, matar saudade, curtir esses shows maravilhosos que o Douglas falou e conversar sobre como a gente se fortalece para enfrentar nossos desafios. Um beijo, até a próxima, Muito Bancário.